Estamos iniciando o Tema é Direito desta segunda-feira. A minha convidada hoje é a defensora pública, doutora Tamara Flores Agostini. E o tema será desenvolvido em torno da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O trabalho que é prestado, as condições em que o trabalho pode ser requisitado pela população, quais os trabalhos prestados, enfim, para que o nosso telespectador tenha condições de conhecer melhor o que é esta instituição da Defensoria Pública que foi criada com a Constituição de 88. Doutora Tamara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço aqui o convite da TV Unifra para participar do programa, colocando-me à disposição, então, para a gente discutir os temas polêmicos, né, que o direito nos traz. A Defensoria Pública, ela funciona aonde aqui em Santa Maria? Bom, atualmente, a Defensoria Pública de Santa Maria ela tem duas sedes. Tem a sede principal, que fica na Alameda Buenos Aires, próximo ao Fórum, tá? E tem também o atendimento de ações novas, ajuizamento, que fica na esquina da Rio Branco com a Silva Jardim, que é num espaço em que é dividido, né, pela própria Unifra, né? Há um convênio da Unifra com a Defensoria Pública para que as ações novas sejam ajuizadas lá, e também tem a participação dos estudantes de Direito da Unifra. Mas a sede principal é essa próxima ao Fórum. Para quem não sabe, a Unifra tem um prédio do antigo Hotel Rio Branco, que é na esquina da Silva Jardim com a Rio Branco. Era o Hotel Glória, desculpe, o antigo Hotel Glória, isso, que é na esquina da Silva Jardim com a Rio Branco, onde ali funciona também um posto do Juizado Especial Cível, né? E funciona também um posto da Defensoria Pública do Estado. Então, quem precisar da Defensoria Pública pode procurar ali na Rio Branco. Quando forem ações novas. Quando forem ações novas. Isso. E os processos em andamento na sede da Defensoria. Exatamente. E quais são as pessoas que têm direito a usufruir os trabalhos oferecidos pela Defensoria? Basicamente, nós temos que dividir em matérias, tá? Na matéria civil, que inclui direito de família, direito agrário, moradia, as pessoas que podem fazer uso da Defensoria Pública são as pessoas com algum tipo de vulnerabilidade. E não é somente a vulnerabilidade econômica. Também nós entendemos que algumas pessoas estão em situação de vulnerabilidade organizacional, em razão de algum evento específico, de alguma situação própria dela, que ela vai precisar de um atendimento diferenciado dessa prestação, dessa jurisdicional, né? A vulnerabilidade econômica, que é a regra geral, né, são as pessoas que ganhem até 3 salários mínimos. Essa é a renda individual, não familiar. A renda individual. E individual, mas que alguns abatimentos nós podemos fazer. Por exemplo, tem dívidas, são descontadas em folha, meio salário mínimo por dependente, aluguéis que as pessoas paguem, que não lhe propiciam de usufruir daquele valor. E isso, de um valor de pagar, né, o serviço de um advogado particular, tem direito à Defensoria Pública. No aspecto criminal, a gente não pode trabalhar com capacidade econômica. O Pacto São José da Costa Rica, né, determina que no âmbito criminal todos têm direito a um defensor pago pelo Estado, caso optem ou não tenham condições de contratar um advogado. Então, a defesa criminal, ela é automática, independente da renda da pessoa, ela vai ser atendida pela Defensoria Pública, caso ela assim requeira. E quantos defensores tem em Santa Maria? Atualmente, faz 2 anos, mais ou menos, que nós conseguimos aumentar o quadro de defensores. Então, atualmente, nós somos 10 trabalhando, 10 defensores, né, entre todas as matérias e todas as varas que existem no poder, né, dentro do Poder Judiciário, inclusive nas ações novas, que é o ajuizamento, são 10 defensores públicos. Por outro lado, nós não temos, atualmente, servidores. Houve somente um concurso até agora. Santa Maria, há 1 mês atrás, recentemente recebeu 2 servidores administrativos para as questões administrativas da Defensoria Pública. Nós não contamos com uma assessoria. O principal auxílio que os defensores públicos têm no trabalho são os estagiários estudantes de direito. E há estagiários remunerados também, né? Exatamente. Cada defensor público tem direito,
que é o que o orçamento permite a um somente estagiário remunerado. Os demais são estagiários voluntários, é um convênio que existe com a própria Fundação de Recursos Humanos, em que é possível a prestação desse trabalho voluntário em prol da Defensoria Pública. Sem o que, eu repito, não seria possível fazer o básico do que nós temos que fazer no dia a dia. A Defensoria Pública ela vem se estruturando ao longo do tempo, porque não faz muito tempo nós tínhamos 2 ou 3 defensores em Santa Maria, não faz muito tempo isso. Exatamente. E nós tínhamos um grande número de cidades no estado que não tinham Defensoria Pública. Tá? Hoje, todos os municípios estão cobertos com Defensoria Pública, ou melhor, todas as comarcas? Não, infelizmente há muitas comarcas, eu não sei os números exatos agora, são atendidos só por deslocamento. É um defensor público que é titular numa determinada comarca e atende 1 ou 2 vezes por semana aquela outra, né? Um quadro geral, hoje nós somos 391 defensores no estado e conseguimos preencher 146 comarcas. Quer dizer que as demais ainda estão, né, carentes de um atendimento efetivo, de atendimento diário de defensor público. E a demanda que tem a Defensoria? Eu sei que você atualmente está atuando no crime, mas anteriormente já atuou no civil. No crime a gente tem ideia do que seja mais ou menos a demanda, mas no civil, a vara de família tem preponderância sobre os demais processos cíveis? Não. O que se tentou foi justamente para dar um melhor atendimento para todas as áreas, foi que cada defensor público ficasse responsável por uma, no máximo 3 varas responsáveis por atender. Por exemplo, a vara de família, infelizmente, nós não temos defensores públicos exclusivos. Os defensores públicos que atuam, são 2, nas 2 varas de família, eles também fazem atendimento de ações novas. Por exemplo, no âmbito criminal, eu diria que 85%, pelo menos, dos processos criminais são a cargo da Defensoria Pública, até em razão das condições mesmo, né, dos acusados. E também, raras situações, a gente não tem um defensor público específico. Por exemplo, eu atuo no Juizado Especial Criminal, ele é inteiramente de minha responsabilidade. Além disso, na Justiça Militar, fazendo a defesa dos policiais militares acusados, e ainda no atendimento às vítimas da Lei Maria da Penha, de violência doméstica. Então, nós vemos que, assim, como o senhor referiu, né, a evolução, ela tem estruturado melhor a Defensoria Pública, mas ela ainda é carente, ainda não chegamos no patamar ideal, né? Mas o caminho está sendo trilhado, a cada dia está E a Defensoria atende só pessoa física ou tem chance de atender pessoa jurídica? Tem também. Pessoas jurídicas, em determinadas situações, também podem ser atendidas pela Defensoria Pública. A pessoa jurídica, ela tem que comprovar, né, com base, por exemplo, na declaração do Simples ali, que ela não tem um rendimento superior a 3 salários mínimos mensais, né? Nesses casos, ela pode ser atendida pela Defensoria Pública. Além disso, tem algumas situações de presunção de necessidade da pessoa jurídica. Quando, por exemplo, ela não atua com fins lucrativos, ela também pode ser atendida pela Defensoria Pública. Mas, na prática, na estatística, são bastante restritas as hipóteses da pessoa jurídica ser atendida pela instituição. E a demanda pela Defensoria? Você já disse que praticamente 85% das demandas criminais são da Defensoria. Mas essas, digo assim, essas acontecem quase por gravidade, porque é o juiz que nomeia, né? A pessoa chega desacompanhada de advogado e o juiz pergunta para ele e já nomeia. Ou o próprio oficial de justiça. Exatamente. Então, ele não vai procurar necessariamente. Claro, exatamente. Né? Mas dessas pessoas que procuram, que vão à procura da demanda civil, a fila, a demora no atendimento, qual é mais ou menos o conjunto dessa questão? A conjuntura atual, assim, há pouco tempo atrás, eu diria, sei lá, há 1 ano atrás, mais ou menos, Santa Maria tinha somente 6 defensores públicos para atender a todas as varas criminais. Nós somos uma comarca de entrância final, com mais ou menos 15, 16 juízes, mais uns 15, 16 promotores de justiça, e nós tínhamos somente 6 defensores públicos trabalhando. Então, realmente, havia uma demanda reprimida que não estava conseguindo ser atendida pela Defensoria Pública. No entanto, de uns tempos para cá, eu diria de menos de 1 ano para cá, com esse reaparelhamento, com a nomeação, abertura de novos cargos de defensor público em Santa Maria, essa demanda foi bastante
reduzida. Ainda há aquelas pessoas que vão numa semana procurar o atendimento da Defensoria Pública e tenham que voltar uma ou duas vezes, mas isso hoje está sendo considerado exceção, tá? Estamos conseguindo, dentro das nossas limitações, deixar o mínimo de pessoas sem aquele atendimento. E eu ressalvo aqui que todos os atendimentos considerados de urgência, eles são dados prioridade, por exemplo, quando é ações de internação, ações de medicamentos ou algumas outras questões mais urgentes, elas não entram na fila ordinária que todos os demais assistidos entram. Elas vão ter um atendimento preferencial e vão ficar fora daquela limitação, elas vão ser atendidas sem limitação. Você falou na questão dos medicamentos, que é uma questão hoje crucial, não é? Exatamente. Porque o Estado, quando digo os governos, pelo SUS, tanto municipal, estadual como federal, deveriam fornecer medicamentos, mas há medicamentos que não são fornecidos. Ou há também planos de saúde que terminam não cobrindo ou se negando a cobrir determinados tipos de doença ou determinados tipos de tratamento. Isso também termina indo para a Defensoria Pública e a Defensoria Pública trabalha com essa questão. Mas nós vamos deixar esta resposta para o segundo bloco. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do Tema Direito de hoje. Eu estou conversando com a Defensora Pública Tamara Flores Agostini. Fique conosco, voltamos em seguida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do Tema Direito. Hoje, a minha entrevistada é a doutora Tamara Flores Agostini, defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul. Nós falávamos no primeiro bloco sobre aquelas demandas em busca de medicamento ou atendimento médico hospitalar que é buscado pela população. E aí eu faço a pergunta, quer dizer, nós conversávamos com a Defensoria Pública para atender as pessoas que são pobres, que ganham até 3 salários mínimos, mas que esta hipótese pode ser relativizada em determinadas situações. Nesses casos, é uma dessas situações que pode ser relativizada? Nesses casos, porque teoricamente nós teríamos que atender a limitação financeira nessas hipóteses. No entanto, em razão do que está em jogo, que é o direito à saúde, muitos casos de emergência, inclusive, internação para CTI, quando o SUS não fornece, não tem a CTI, nós ingressamos com ação de urgência, inclusive nós temos um serviço de plantão na Defensoria Pública, 24 horas por dia, inclusive finais de semana. Então, nesses casos, as pessoas vão munidas o quê? Do atestado médico, né, relatando que não tem plano de saúde, que precisa ser atendido, nós ingressamos com a ação, independente daquela comprovação inicial de ausência de renda, né. Depois a pessoa fica comprometida. Mas como eu referi, muitos abatimentos eles podem ser feitos para analisar se a pessoa entra no parâmetro, né, no perfil do assistido da Defensoria Pública. Outro caso que eu poderia referir aqui são as ações, inclusive, contra os próprios planos de saúde. São pessoas que têm plano de saúde,
tá? Muitos servidores públicos, inclusive, né? Por exemplo, o IP, Sim. ou mesmo a Unimed, e numa situação de urgência, um acidente de trânsito, uma cirurgia de emergência, precisam daquela cirurgia, daquela prótese, ou até mesmo de uma vaga em CTI, que o hospital, que o plano diz que não está coberto pelo plano. Nós ingressamos também com ações, né, fazendo uma relativização dessa capacidade econômica dela, para que o juiz, né, determine que o plano de saúde forneça aquele atendimento. Porque o entendimento da jurisprudência, nesse sentido, é que quando houver urgência e emergência, o plano de saúde ele não pode deixar de atender, mesmo quando o plano, em tese, não cobriria aquele atendimento, aquela situação. E partindo daí para uma outra questão, que é a defesa dos interesses difusos, em que a defensoria não entra em nome de alguém especificamente, ela entra em nome de uma associação ou de plurima, né? Ou plurima, né? Com vários, que em casos de desastre, em casos de... Enfim, agora, por exemplo, eu soube que a União das Associações Comunitárias de Santa Maria está protocolando um pedido para que a Defensoria Pública entre com uma ação contra o aumento do percentual de aumento da conta da luz. Como é que funciona? Qual é o entendimento hoje da Defensoria para o atendimento dessas demandas que são coletivas e que, eventualmente, não estão defendendo alguém específico e em estado de necessidade econômica, né? Como eu disse no início, a vulnerabilidade que a Defensoria atende, ela não é essencialmente, necessariamente a econômica. Também nós tratamos aqui, então, da vulnerabilidade social. Em razão de uma situação específica de evento, aquela pessoa que precisa do atendimento da Defensoria Pública, ela está numa situação de inferioridade, numa situação de vulnerabilidade. Esses casos eu incluiria aí, né? Inclusive, a legitimidade da Defensoria Pública para as ações coletivas, embora alguns outros órgãos, como por exemplo o próprio Ministério Público, alguns promotores discordem, o fato é que a própria Lei da Ação Civil Pública já colocou taxativamente no seu rol de legitimados a Defensoria Pública como legitimado. Mas eu repito, essas pessoas elas vão ser atendidas pela Defensoria, independente de sua capacidade econômica, se naquela situação específica e em razão daquela situação específica. Por exemplo, o atendimento também a gente incluiria aqui dos idosos, vítimas de violência doméstica, indígenas, negros, homossexuais. Esses, em razão dessa circunstância, mas o fato que estiver sob discussão, que se tiver que tutelar, tiver que buscar o atendimento do Poder Judiciário, tem que estar relacionado com aquela situação dele. Não é qualquer negro, qualquer indígena, qualquer vítima de violência doméstica que vai poder ter atendimento da Defensoria Pública. É quando a violência que for sofrida for em razão daquela situação dela. Então, isso nós tratamos então da vulnerabilidade social, a vulnerabilidade organizacional. Nestes casos, então, a gente ignora a questão econômica, até porque... Prevalece a humanitária. Prevalece, exatamente, o entendimento humanitário, entendimento que é missão da Defensoria Pública, dar acesso, garantir o acesso ao Poder Judiciário dessas pessoas menos vulneráveis no caso concreto. Uma questão que, como advogado, a gente ouve, né? Mas eu gostaria de desmistificar isso. As pessoas às vezes dizem assim, não, eu não vou na Defensoria Pública porque com advogado particular o processo anda mais rápido. Exatamente. Né? Mas isso é um mito. Isso é um mito. Assim, ó, eu posso constatar e comprovar para todos, né, nosso dia a dia, que a gente, por vezes, a gente inclusive tem a Defensoria Pública, o Defensor Público, por ele estar diuturnamente sentado numa sala de audiências ou tratando de processos, que por vezes nós temos um acesso, inclusive, melhor, mais franco, mais aberto com o Poder Judiciário, com as demais instituições. Né? E os advogados, às vezes, acabam tendo mais dificuldades ainda nisso, embora ele tenha um âmbito, né, um número de ações menores, e talvez por essa razão as pessoas imaginem que ande mais rápido, porque ele consegue dar uma atenção melhor. No dia a dia,
nós vemos que isso não se verifica. Até porque não há diferença. O tempo de demora de um processo, ele é igual. O processo é o mesmo, ele vai ter o mesmo trâmite processual, os mesmos atos processuais, as mesmas formalidades. Então, é um mito, é algo até aceitável. No início, quando eu ingressei na Defensoria Pública, eu me incomodava com esse tipo de afirmação, mas depois nós percebemos que não é algo proposital, que é justamente um senso comum que traz lamentavelmente as pessoas fazem essa comparação em relação ao serviço de saúde que é gratuito. Exatamente. Então, diz assim, uma coisa é o SUS e outra coisa é o atendimento por convênio e outra coisa é o particular. Que por ser gratuito, então seria pior, seria de menos qualidade, né? Eu afirmo e reafirmo que todas as pessoas que procurarem a Defensoria Pública, dentro de nossas limitações, vão ter a dedicação máxima que nós estamos possibilitados a oferecer. Por acaso, é possível quantificar o número de processos que estão sob responsabilidade da Defensoria Pública? Olha, esses números, justamente pela carência estrutural da Defensoria Pública, nós não temos ainda um sistema informatizado que consiga aferir esses números e nós não temos um banco de dados, né, absoluto. É algo que, inclusive, há um ano atrás, mais ou menos, até quando eu cheguei aqui, a gente começou a fazer uma tabela do Excel para mais ou menos saber os números, né? Mas eu digo assim, sem medo de errar, que no âmbito criminal é pelo menos 85% dos processos, a execução criminal, eu diria que 90% dos processos atendidos, ou mais, atendidos pela Defensoria Pública. Vara de família, eu diria que 60% dos processos, mais ou menos, até porque em Santa Maria nós temos muitos advogados militantes e ativos nesse sentido. Na esfera civil, retirando a questão dos medicamentos e de saúde, eu diria que sim, que aí a Defensoria Pública já atuaria em menos de 50% de processos. Isso nós vemos no dia a dia, né, pela quantificação de processos que estão em andamento nas varas e em razão do número de atendimentos que a gente tem. Mas o próximo passo, realmente, a Defensoria Pública é formar, né, se estruturar organizacionalmente, ter um aparato de informática melhor para a gente conseguir trazer esses números mais exatos para a população. A Defensoria Pública, ela funciona para os processos da Justiça Civil, Justiça Comum, e para a Justiça Militar do Estado. Exatamente. Então, a Justiça Militar. Não há Defensoria Pública estadual para os processos federais. Não. Aí são os defensores públicos da União que... Então, para o nosso telespectador também entender que nós temos dois tipos de defensoria pública. Para os processos que tramitam na Justiça Estadual, que são a grande maioria dos processos, é esta defensoria pública que nós estamos falando. Agora, para os processos que tramitam na Justiça Federal, não há a possibilidade da Defensoria Pública Estadual ingressar, tem que procurar o defensor público da União, que também tem Defensoria Pública, que há pouco tempo não tinha em Santa Maria. Não tinha em Santa Maria. São 3 defensores públicos da União também, ainda é um número insuficiente, mas que também já há, inclusive, uma emenda constitucional em trâmite no Congresso Nacional, justamente para que todas as comarcas tenham sempre um defensor público estadual e um defensor público federal para um número X de habitantes. Sim. Outras matérias que a Defensoria Pública não atua. Direito eleitoral. Direito eleitoral não funciona? Não temos atribuição, até, né, é uma restrição. Direito trabalhista, porque é uma justiça especializada, jurisdição especializada. E nas matérias que não são competência da Justiça Estadual, como foi referido. O patrimônio que a pessoa tem, se ela não tiver renda, mas ela tiver patrimônio, isso impede ela buscar a defensoria? Digamos alguém que tenha 7, 8 imóveis, mas a sua renda é uma aposentadoria do INSS. Olha, essa questão eu entendo, claro que os colegas atuam com independência funcional, a gente tem essa margem de atuação. No meu entendimento e de alguns colegas, eu entendo que se a pessoa ela tem muito patrimônio, mesmo ela não tendo renda, ela não se enquadraria no perfil do assistido da Defensoria Pública. Eu faço esse tipo de análise quando eu atuei no ajuizamento nas ações iniciais, nos cíveis, eu fazia esse tipo de análise, explicava para a pessoa que ela não se enquadraria, até porque ela tem possibilidade de que aquele patrimônio dela obter a renda e assim
subsidiar o pagamento de um advogado particular, né? Até porque se nós atendermos pessoas que, em tese, não se enquadram no perfil, nós estamos deixando de atender, até porque o atendimento é limitado, pessoas que realmente precisam, né? Mas essas são questões são polêmicas, não vou dizer assim, não é extremamente pacífico, mas a maioria do entendimento é esse, que o patrimônio da pessoa vai ter relação e vai ser analisado no momento de se fazer esse perfil de atendimento. Muito bem, chegamos ao fim do Tema Direito de hoje. A minha convidada foi a doutora Tamara Flores Agostini, a quem agradeço a gentileza de aceitar o convite e nos explanar todas essas questões sobre a Defensoria Pública. O nosso programa vai ser reprisado logo mais à noite, às 23h30 e no sábado, às 15h30. E vai estar também disponível no canal YouTube da TV Unifra. Obrigado pela audiência e temos encontro marcado na próxima segunda, neste mesmo horário. Até lá.